Olha só, vamos voltar no tempo para o ano de 325 depois de Cristo. Para muita gente, esse foi assim o ponto mais alto da fé cristã. Mas será que foi isso mesmo? O que aconteceu de verdade no Concílio de Nicéia? Foi lá que a fé se consolidou? Ou será que foi justamente ali que a pureza do evangelho se perdeu para sempre? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. E essa é a grande questão, né? O que foi Nicéia, afinal? O auge da fé ou o momento em que tudo saiu dos trilhos? A gente vai juntos investigar os bastidores desse que foi um dos eventos mais decisivos da história do Ocidente. Para a gente conseguir entender o que foi Nicéia, primeiro a gente precisa olhar para quem estava por trás de tudo. Um homem com um objetivo que, olha, não tinha muito de divino não, era um objetivo político, e bem político. Sabe, se a gente pegar os livros de história, o que vamos ler é que 325 depois de Cristo foi aquele momento de união, de clareza para as ideias do cristianismo. A história que contam é essa, a de uma fé que finalmente estava encontrando uma voz única. Mas aí é que a coisa fica interessante. Porque o cara por trás disso tudo, o imperador Constantino, muitas vezes é pintado como um santo, né? Alguém tocado por Deus. Só que a realidade... Bom, a realidade parece ser bem mais sombria. Ele era, na verdade, um estrategista genial, mas também implacável. Tão implacável que, dizem os registros, mandou matar o próprio filho e a esposa. Então aqui está o pulo do gato. Constantino olhou para o cristianismo, que não parava de crescer, e viu ali uma oportunidade de ouro. A busca dele não era por salvação, era por uma espécie de cola ideológica. Ele precisava de uma religião oficial, uma só, para unir um império que estava se esfacelando. A questão não era fé, era poder. Era controle. Só que para conseguir essa fé unificada, tinha uma pedra no sapato, uma briga enorme que ameaçava rachar o cristianismo no meio. Essa briga ficou conhecida como a controvérsia ariana. Basicamente era o seguinte: de um lado tinha um padre chamado Ário. Ele dizia que Jesus era sim uma criação divina, sublime, mas não era a mesma coisa que Deus o Criador. Do outro lado, o pessoal que discordava dele batia o pé, dizendo que não, que Jesus era feito da mesmíssima substância de Deus Pai. E qual foi a solução que o concílio impôs? Uma única palavra que nem vinha da tradição judaica, mas da filosofia grega, consubstancial. Pronto. A partir dali, Jesus era oficialmente consubstancial ao Pai. E é aqui que a análise mostra seu ponto principal. Pensa bem, essa palavra consubstancial, que basicamente definiu o cristianismo como a gente conhece, ela simplesmente não existe nos evangelhos. Jesus nunca disse isso. Os apóstolos nunca disseram isso. Foi uma invenção, uma construção teológica para atender a um objetivo bem político. O problema é que, quando se oficializa uma única versão da história, todas as outras são apagadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada nas consequências. É que antes de Nicéia, antes de Constantino, o cristianismo era super diverso. Não era uma coisa só, um bloco único. Pelo contrário, era um mosaico de crenças, um universo espiritual muito rico. Existiam, por exemplo, os gnósticos. Eles acreditavam numa centelha divina dentro de cada pessoa. Uma conexão direta, sabe? Sem precisar de padre, de bispo. Tinha também os ebionitas, que viam Jesus como um profeta incrível, humano, mas não como Deus em pessoa. E claro, existiam vários outros evangelhos. O de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena. Hoje, nada disso está na Bíblia. Tudo foi taxado como heresia e jogado para debaixo do tapete. Olha só essa frase do Evangelho de Tomé. O reino está dentro de vós e fora de vós. Percebe? A busca é para dentro. É uma experiência pessoal, mística. E claro, uma ideia como essa, que dispensa intermediários, era perigosíssima para um império que queria justamente o contrário. Uma estrutura de poder bem centralizada. E por séculos, todo mundo achou que esses textos tinham sido destruídos, queimados, que tinham desaparecido para sempre. Até que, em 1945, num lugarzinho no Egito chamado Nag Hammadi, um camponês, sem querer, fez uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Ele achou uma biblioteca inteira desses manuscritos proibidos. Eles literalmente voltaram do deserto. Então, a gente vê que a vitória daquela doutrina única em Nicéia e o silenciamento de todas as outras não foi só uma questão de teologia, não. Foi o nascimento de uma máquina de poder, uma instituição gigantesca. Aquilo que começou como um caminho de liberdade espiritual, de repente, estava virando um sistema de poder religioso e político. A fé, aquela coisa viva, foi sendo trocada por regras, por dogmas que ninguém podia questionar. E o resultado disso? Bom, essa linha do tempo aqui dá uma ideia do que veio depois. Primeiro, a fusão total entre a Igreja e o Império.
Depois, no século XI, as Cruzadas, guerras em nome de Deus. Logo em seguida, no século XII, a Inquisição. E para coroar, no século XV, a coisa chegou a um ponto de corrupção tão grande que se vendia o perdão dos pecados por dinheiro. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro, né? O abismo que se abriu. Jesus disse: amai os vossos inimigos. O sistema gritava: exterminai os infiéis. Jesus expulsou quem vendia coisas no templo. O sistema passou a vender o perdão. E enquanto Jesus falava que a verdade vos libertará, o sistema proibia as pessoas comuns de lerem a Bíblia. Bom, diante de um cenário desses, fica a pergunta: como é que se volta para a fonte? Como encontrar a mensagem original por trás de toda essa estrutura, de todo esse sistema? Uma das coisas que a nossa fonte aponta é que a arma mais poderosa desse sistema todo não era nem a espada, era a culpa. O conceito de pecado foi, transformado numa ferramenta de controle psicológico, para gerar medo, para gerar culpa e, claro, para fazer com que as pessoas dependessem totalmente da instituição para se sentirem salvas. Isso acabou criando duas imagens de Deus completamente diferentes. De um lado, tem o Deus que Jesus descreveu, sabe? Aquele da parábola do filho pródigo, um pai que é puro amor, que corre para abraçar o filho que volta. Mas do outro lado tem o Deus do sistema, um juiz bravo, implacável, que está sempre pronto para punir. Um Deus usado para manter todo mundo na linha pelo medo. E é muito importante a gente lembrar de uma coisa. O Jesus da história, o Jesus real, ele nunca fundou uma religião nesses moldes. Ele não criou hierarquia nem roupas especiais para sacerdotes. Pelo contrário, ele lavou os pés dos discípulos, comeu com gente excluída pela sociedade e bateu de frente com o poder religioso do seu tempo. A mensagem dele era, na essência, antissistema. Tudo isso acaba levando a uma reflexão que é bem pessoal, né? A fé, do jeito que é praticada por aí, ela serve para quê? Para libertar a mente, a consciência, ou para prender as pessoas em dogmas, em culpa, em medo? E a gente termina com essa provocação final. Se a grande promessa é que a verdade liberta, por que será que tanta gente parece se contentar com uma fé que aprisiona? Uma fé que, em vez de dar asas, constrói gaiolas. Fica aí o pensamento, talvez a busca por uma espiritualidade de verdade comece justamente aí, questionando essas estruturas todas.